Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado aí pelo Brasil e pelo mundo inteiro, as últimas notícias, novidades e todas as informações referentes ao nosso clube de regatas Vasco da Gama. Vídeo de hoje, a gente vai falar bastante sobre o clássico de logo mais, primeiro clássico desse Campeonato Brasileiro pro Vasco, um jogo super importante aí pro Vascão se consolidar fora da zona do rebaixamento e se aproximar, né, ainda mais ali do 10º, do 8º colocado dessa edição do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai falar bastante sobre o jogo, sobre o adversário e também sobre as mudanças que o Fernando Diniz pode fazer aí na equipe para esse jogo de logo mais. Vamos falar também sobre algo que aconteceu ontem que gerou um certo atrito interno dentro do Vasco da Gama em relação à saída de um jogador que cada vez mais se aproxima, né, de deixar o Vasco agora no meio dessa temporada. Vamos falar bastante aí sobre a situação, né, envolvendo a novela de renovação do contrato do goleiro Léo Jardim, né? Ontem parece que os empresários do Léo Jardim ali se manifestaram em relação à quarta proposta feita pelo Vasco aí para tentar manter o goleiro aí no elenco vascaíno até 2030. Pois é, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e também vamos falar sobre a busca do Vasco aí por um novo executivo de futebol, né, que chegará para substituir o Marcelo Santana. Saiu do clube há 2 semanas, né, o Vasco nesse momento aí buscando esse profissional e pelo que a gente apurou ontem, né, um nome ganhando muita força dentro do Vasco nesse exato momento. Então, primeira coisa, quero convidar você, vascaíno, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, né? Você que ainda não segue a gente aqui no YouTube, para vir fazer parte aqui da nossa família, porque todo dia que tem vídeo para vocês, de manhã, tem vídeo à tarde, a gente entra ao vivo também em dias de jogos do Vasco, né? Hoje, por exemplo, o jogo vai acabar, a gente vai estar aqui fazendo a nossa live aí direto do Maracanã, então se inscreva no canal, quem puder colaborar, deixa aquele like, deixa aquele joinha no nosso vídeo, né? E compartilha aí nas redes sociais, grupos de zap, enfim, nas suas redes sociais aí, quem puder dar essa moral, a gente fica muito agradecido aí com a ajuda de vocês, beleza? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre esse clássico, né, cara? É o primeiro clássico não da temporada. O Vasco já enfrentou o Fluminense no Campeonato Estadual, Flamengo e Botafogo também, né? Mas é o primeiro clássico do Campeonato Brasileiro, né? E um clássico aí que, cara, tá dividindo opiniões, né? Alguns dizem que o Fluminense vem como favorito, outros dizem que, apesar do Fluminense vai ter um Mundial de Clubes pela frente, o momento do lado das Laranjeiras é um momento de muita pressão por parte da torcida e para poder, né, acalorar ainda mais esse clássico, né, do lado de lá, o Fluminense vai ter muitos desfalques e do nosso lado, né, o nosso principal jogador, ou enfim, um dos principais jogadores, que é o Felipe Coutinho, também está fora, né, está suspenso devido à expulsão ali no último jogo contra o Fortaleza. Lembrando que o Fluminense não terá jogadores como o zagueiro Lima, o atacante Canóbio, o atacante Germancano, né, todos aí fora ou por lesão ou por suspensão. Então isso aí acaba igualando, né, o elenco do Fluminense, na minha opinião, é um pouco superior ao do Vasco, mas também não tanto assim, né, e o momento dos dois clubes ainda é um momento de mudanças, né? O Fluminense trocou de treinador, teve a saída do Mano para a chegada do Renato Gaúcho e do lado do Vasco também tivemos trocas, né? A saída do Carille para a chegada do treinador Fernando Diniz. O Vasco aí pretende, obviamente, vencer essa partida para se consolidar fora ali do Z4, né? Fora da zona do rebaixamento e cada vez mais se aproximar ali, né? Do pelotão de cima ali, da 10ª, da 8ª, da 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Então uma vitória hoje vai ser super importante, né? Para trazer moral, continuar crescendo ali na autoestima e na confiança, mas como eu falei, para também, né, carregar esse time ali para a parte de cima do Campeonato Brasileiro. Fernando Diniz terá que fazer mudanças na equipe, principalmente no setor de meio de campo, com a ausência do Coutinho, né? O setor defensivo deve ser mantido, com Léo Jardim no gol, nas laterais PH e Piton e no dupla de zaga João Vitor e Luiz Gustavo. Setor de ataque também deve ser mantido, com Nuno Moreira, Ryan e Verratti. E no meio de campo, quem foi testado ontem na vaga do Coutinho foi um jogador que já é titular, que é o Tietê, né? Foi avançado para jogar como terceiro homem de meio de campo. Quem ganhou a vaga do Tietê no treinamento de ontem foi o Matheus Carvalho. Quem também foi testado ali foi o Juan Esforza, né? Mas ainda não sabemos qual será ali realmente a escalação, né? O Diniz testou muitas possibilidades nessa vaga do Coutinho. Ele testou o Nuno Moreira com o Lloyd Alberto pelo lado, testou o Garré, testou também o Adson ali jogando mais centralizado. Enfim, a tendência
é que aí no decorrer do dia de hoje a gente já tem a confirmação de qual será a equipe titular do Vasco para enfrentar a equipe do Fluminense. Beleza, rapaziada? Dando sequência aqui ao vídeo, vamos falar sobre outros assuntos importantes, como um que gerou muita polêmica ontem, né, em relação ao jogo de hoje, né, que é a situação do volante Jair, né? O Jair, que foi muito elogiado pelo Fernando Diniz na última coletiva, né? Inclusive o Fernando Diniz falou que gostaria de contar com o Jair, porém, devido à crise financeira que o Vasco vive nesse momento, né, tentando reduzir a folha salarial, o Vasco não vem relacionando o Jair para as partidas do Campeonato Brasileiro, para ele não atingir ali as 7 partidas, né? E com isso não poder se transferir para outros clubes na janela de meio de ano. Então o Vasco não vem colocando o jogador para as partidas, né? Isso aí vem gerando um incômodo muito grande internamente por parte de atletas, de jogadores, né? E também ontem quem falou sobre o assunto foi o próprio empresário do Jair, né? As palavras do empresário dele, que o Vasco está fazendo uma sacanagem com o jogador, né? Que isso aí não é profissional. Eu entendo, cara, todo jogador quer jogar, todo jogador quer estar em campo, mas do lado do Vasco a situação é financeira, né? O Jair tem um salário de quase R$1 milhão e como eu falei, né? O Jair é um jogador que tem interesse de outros clubes. Ontem a gente teve informação que Atlético Paranaense, Grêmio, Bahia e outros 2 clubes de Série A do Campeonato Brasileiro já vem tendo conversas com o Jair. E com isso, né, obviamente o Vasco preserva o jogador para ele não estourar ali a cota de partidas na competição. Enfim, tomara que isso aí não seja levado para o vestiário, não que gere um clima de insatisfação entre os jogadores e a diretoria, porque pode acabar resvalando ali para a parte de dentro de campo. Falando de outro jogador que também tá gerando polêmica, que é o goleiro Léo Jardim, cara. Ontem chegou ali ao 4º capítulo a novela de renovação de contrato do goleiro até 2030, né? O Vasco fez uma 4ª proposta e aí, logo depois do Vasco fazer a proposta, né, parece que os empresários do Léo Jardim já teriam respondido, né, negando mais uma vez, falando que os valores oferecidos pelo Vasco não condizem com o que o Léo Jardim entrega dentro de campo. E eu vou falar para vocês o seguinte, cara, essa situação é complexa. Por quê? Porque o Vasco acabou abrindo um precedente, pagando salário de 1.600.000 para o Coutinho e 1.500.000 para o Payet, e 2 jogadores que não entregam absolutamente nada, né, cara? 2 jogadores que não correspondem dentro de campo. E o Léo Jardim hoje, cara, se não é o principal jogador, sem sombra de dúvida é um dos principais jogadores do Vasco aí nessas últimas temporadas. Então os empresários do Léo Jardim ali falando que por esse valor oferecido não vão renovar, lembrando que existe uma cláusula de renovação automática com o jogador até o final do ano que vem, mas parece que os empresários ali estão ali querendo burlar essa cláusula de renovação automática, né, falando que não necessariamente irão assinar, né, que ele fique no Vasco até o final do ano que vem. Isso aí pode acabar terminando, né, de uma forma ruim para os 2 lados, né, porque o Vasco pode levar para a justiça o goleiro também, mas enfim, é torcer para que se resolva, né, e último caso, né, que o goleiro realmente seja vendido no meio do ano, para que ele possa ser valorizado e o Vasco ser aí ressarcido em um valor aí à altura, né, do que o goleiro realmente vale no mercado da bola nesse momento. E agora, falar um pouquinho sobre contratação, né, porque o Vasco aí deu mais um passo ontem para substituir, né, a saída do Marcelo Santana, ex-diretor executivo de futebol. O Vasco aí ontem parece que formalizou ali, né, uma conversa com o Mário André Mazzuco, ex-funcionário do Vasco e do Botafogo, né, fez um baita trabalho, diga-se de passagem, no Botafogo nas últimas temporadas, né, fazendo o elenco ali, construindo o time vencedor de Libertadores, de um Campeonato Brasileiro e de um vice-brasileiro, e parece que o Vasco entende que o Mazzuco seria o nome ideal para a chegada ao clube nesse momento, né, tendo em vista a situação financeira e também tendo em vista já o conhecimento, né, de Vasco que ele tem pela passagem que ele teve há 4 anos atrás no Gigante da Colina. Então o Mazzuco aí pode acabar, né, sendo o nome escolhido aí para assumir esse cargo, né, e já tocar as negociações aí de renovações, vendas de jogadores e contratações, né? O Vasco está no mercado, né? O Vasco está tentando contratação de um zagueiro, atacantes, jogadores para o meio de campo, e esse executivo vai ser super importante para que isso aconteça de uma forma mais acelerada e sem percalços, né? Lembrando que o Vasco também está tentando solucionar junto à FIFA a situação do transfer ban, que nesse momento foi ali colocado ao clube devido à dívida que o Vasco tem em relação à compra do Adson, né, há 2 anos atrás, junto ao Nantes da França. Beleza, rapaziada? Antes de terminar o vídeo, mais uma vez, agradecer a quem ficou aqui até o final com a gente, pedir para você não esquecer de deixar aquele joinha, deixar aquele like, se inscreva no nosso canal, para você poder sempre acompanhar aqui os nossos vídeos, e quem puder compartilhar, a gente fica muito agradecido com a força e com a ajuda de todos vocês, beleza? Assim que acabar o jogo hoje,
8 da noite, 8 e pouca da noite, estaremos ao vivo aqui com vocês para poder comentar sobre a partida e falar aí, se Deus quiser, né, sobre mais uma vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro. Um abraço, tamo junto.